Vamos lá, então, pessoal, que tem 5 anos o fisco para constituir o crédito tributário, ok, todo mundo já sabe. Mas, como aqui vamos contar esses 5 anos para saber se ocorreu ou não a decadência tributária? Duas regras. Nós temos uma primeira regra que está no artigo 173 do CTN, 173, inciso 1. E a segunda regra está no artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Então, pela primeira regra, o fisco tem 5 anos para constituir o crédito, contados do primeiro dia, do exercício seguinte, aquele que poderia ter ocorrido o lançamento tributário. Então, o artigo 173, inciso 1 diz, fisco, você tem 5 anos, que começa a contar do primeiro dia, do exercício seguinte, aquele que poderia ter ocorrido o lançamento tributário. Pela regra do 150, parágrafo 4º, o fisco também terá 5 anos, e esses 5 anos serão contados da data da ocorrência do fato gerador. Então, percebe como eu tenho duas regras? Prazo 5 anos, pois bem, mas a depender da data que eu começo a contar, eu vou ter, é claro, um dia diferente para que eu considere ocorrida a decadência. Vejamos, quem está na primeira regra do artigo 173, inciso 1 do CTN, e quem está no 150, parágrafo 4º? Na regrinha do artigo 173, inciso 1, nós temos os tributos sujeitos a lançamento de ofício e por declaração. Então, colocamos aqui, tributos sujeitos a lançamento de ofício e por declaração. Já na regra do artigo 150, parágrafo 4º, estão os tributos sujeitos a lançamento por homologação. E eu já te explico para ficar mais claro. Veja, imagine o caso do IPTU, que em 2014, por algum motivo, a prefeitura deixou de encaminhar o carnê de IPTU para os contribuintes. Deu uma pane nos computadores. Então, não foi constituído o crédito de IPTU referente a 2014. A pergunta que se faz é, o fisco ainda pode constituir esse crédito tributário? E a resposta será, claro que sim. Afinal de contas, o fisco tem até 5 anos para constituir o crédito tributário. Mas 5 anos contados da onde? Nesse momento, você vai olhar para a prova e verificar a qual modalidade de lançamento tributário se refere o tributo. No caso, o IPTU, ele se refere à modalidade de lançamento de ofício. Então, ele vai seguir a regra do artigo 173, inciso 1 do nosso CTN, qual seja, tem 5 anos para constituir o crédito contados do primeiro dia, do exercício seguinte, aquele que poderia ter ocorrido o lançamento tributário. Vem cá, quando é que poderia ter ocorrido o lançamento do IPTU de 2014? Em 2014. Então, o primeiro dia do exercício seguinte será 1º de janeiro de 2015. 5 anos, então a decadência ocorrerá no dia 1º de janeiro de 2020. Isso significa dizer que o fisco poderá constituir esse crédito tributário até o dia 31 de dezembro de 2019. Porque no dia 1º de janeiro de 2020, nós teremos a decadência tributária. Agora vamos para o outro exemplo, o ICMS. O ICMS, digamos que tenha ocorrido o fato gerador no dia 1º de janeiro de 2014. Como o ICMS é tributo sujeito ao lançamento por homologação, em que o próprio contribuinte tem que verificar que praticou o fato gerador, calcular o tributo e já recolher, imagine que, nesse caso, o contribuinte verificou que praticou o fato gerador, deveria recolher R$1.000 de ICMS, mas se perdeu na hora de recolher o ICMS, se perdeu no zero e recolheu só 100. Então, veja, ele deveria recolher 1.000, mas recolheu só 100. A pergunta, quanto tempo o fisco tem para constituir esse restante de crédito tributário, esses R$900? Resposta, 5 anos. Mas 5 anos contados da onde?
Então, você pergunta para si mesmo, o ICMS é tributo sujeito a lançamento de ofício, declaração ou homologação? Homologação. Se é homologação, nós vamos seguir a regra do artigo 150, parágrafo 4º do CTN, que diz, são 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador. Como o fato gerador ocorreu no dia 1º de janeiro de 2014, 5 anos, a decadência aqui ocorrerá no dia 1º de janeiro de 2019. Então, aqui eu tenho que ocorreu a decadência tributária. Pergunto, para o fisco, qual a melhor regra para a contagem de prazo decadencial? A primeira regra do artigo 173, inciso 1, que joga o início da contagem para o primeiro dia do exercício seguinte, aquele que poderia ter ocorrido o lançamento, ou a segunda regra que diz, não, ocorreu o fato gerador, tem 5 anos para constituir o crédito tributário. Para o fisco, não temos a menor dúvida que o melhor prazo é o do artigo 173, inciso 1 do CTN, porque joga lá para o primeiro dia do exercício seguinte. Por essa razão, toda vez que ocorrer, veja, fraude, dolo, simulação, mesmo sendo tributo sujeito a lançamento por homologação, o prazo para contar a decadência será pela regra do artigo 173, inciso 1 do CTN. Então, sempre que ocorrer fraude, dolo, simulação, mesmo sendo por homologação tributo, eu contarei pela regra do 173, inciso 1 do CTN. Da onde isso, Josi? É só você ir lá para o artigo 150, parágrafo 4º, que você vai ver. Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o fisco tem até 5 anos para constituir o crédito tributário, contados da ocorrência do fato gerador, salvo quando ocorrer fraude, dolo ou simulação. Ora, se eu só tenho 2 regras, uma do 173 e a outra do 150, eu estou lendo a regra do 150, parágrafo 4º, e aí lá diz, olha, eu conto ao prazo decadencial por essa regra, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, salvo quando ocorrer dolo, fraude, simulação. Quer dizer, então, que se eu não posso usar a regra do 150, parágrafo 4º, quando houver fraude, dolo, simulação, é porque sempre que houver fraude, dolo, simulação, eu terei que contar a decadência pelo artigo 173, inciso 1 do CTN. Certo? Então, cuidado com isso na hora da prova. E tem mais uma questão que a FCC também pode cobrar. É o seguinte, hoje, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, súmula 555, sempre que houver ausência, veja o que eu falei, ausência de pagamento de tributo, também, mesmo sendo tributo sujeito a lançamento por homologação, não importa, o que importa é a ausência de pagamento de tributo. Nós teremos que contar o prazo decadencial pela regra do artigo 173, inciso 1 do CTN. Então, falou em ausência de pagamento de tributo, mesmo sendo homologação, contamos pela regra do 173, inciso 1 do CTN. Vem comigo para você verificar o exemplo. Veja aqui no caso do ICMS, é homologação. No primeiro caso, eu disse a vocês que o contribuinte recolheu R$100. Recolheu pouco, mas você recolheu alguma coisa, não importa. Agora, se ele não tivesse recolhido nada, eu tivesse aqui um caso de ausência de pagamento, aí a regra para o fisco constituir o crédito seria pelo artigo 173, inciso 1 do CTN. Primeiro dia do exercício seguinte, aquele que poderia ter ocorrido o lançamento tributário. O lançamento poderia ter ocorrido em 2014, primeiro dia, então, é 1º de janeiro de 2015. Logo, a decadência será no dia 1º de janeiro de 2020. Então, isso tem caído nas provas de concurso, pode aparecer na nossa prova, certo? Pois bem, agora temos a seguinte situação. Depois de constituído o crédito, dentro do prazo, que você verificou aqui comigo, nós vimos que tem 2 regras, a do 173, inciso 1 do CTN, e a do 150, parágrafo 4º do CTN. Mas e se acontecer do crédito constituído tiver algum vício? Como é que fica? Ele será considerado nulo? Como?
Bom, nós temos uma terceira regra, digamos assim, prevista pelo artigo 173, inciso 2 do CTN, que diz: quando o lançamento for anulado por vício formal, veja o detalhe, por vício formal, o fisco terá mais 5 anos para constituir o crédito da decisão que tornou nulo o lançamento por conter vício formal. Não entendi, Josi? Então, vamos lá, vamos verificar. Imagine esse caso do IPTU, justamente, que teria ocorrido a decadência no dia 1º de janeiro de 2020. Antes de entrar nas férias de dezembro, a autoridade administrativa, em 2019, olha para esse caso e diz: opa, lá pelo dia 5 de dezembro, diz: opa, estou quase saindo de férias e vejo que, quando eu voltar de férias, terá já ocorrido a decadência desse crédito tributário. Então, quer saber? Vou constituir aqui esse crédito do jeito que for mesmo, e a autoridade nem percebe que ela não tinha a competência para constituir aquele crédito. Então, mas constituiu no dia 5 de dezembro de 2019, quando estava pertinho de ocorrer a decadência, percebe? Assim que é constituído o crédito, exatamente quando constituído o crédito tributário, o contribuinte é comunicado por meio da notificação de lançamento. A notificação de lançamento é realmente essa ciência ao contribuinte sobre a existência de um crédito tributário. Pode ser simplesmente uma cartinha encaminhada pela autoridade administrativa ou é o carnê, tanto que eu tenho súmula no STJ 397 para dizer que a notificação de lançamento do IPTU é o envio do carnê para o contribuinte pagar. É exatamente quando tem ciência sobre a existência do crédito tributário. Ocorre que, quando o contribuinte recebe essa notificação de lançamento, o contribuinte ele tem 4 possibilidades na vida dele. Quais sejam? Ele pode simplesmente pagar, ou ele pode recorrer na esfera administrativa, ou ele pode ir para a esfera judicial, ou ainda ele pode não fazer nada. Devo, não nego, pago quando puder. Então, digamos que no dia 5 de dezembro de 2019, o contribuinte recebeu essa notificação de lançamento tributário, olhou e disse: opa, mas aqui ó, tem vício formal. Tem vício formal nessa notificação de lançamento. Então, quer saber? Vou apresentar um recurso na esfera administrativa mesmo. E o contribuinte apresenta uma impugnação para dizer que essa notificação de lançamento não poderia ter sido feita por aquela autoridade é incompetente, tem um vício formal. Ele recorre, até que, digamos, que em 2022, vou colocar maio de 2022, temos uma decisão irreformável que torna nulo aquele lançamento por vício formal. Então, a autoridade diz: tem razão, esse lançamento contém o vício formal, então ele é nulo. Dessa decisão que tornou aquele lançamento nulo por vício formal, artigo 173, inciso 2 do nosso CTN. O artigo 173, inciso 2 do CTN diz: a autoridade terá mais 5 anos para constituir um novo crédito tributário. Parece brincadeira, né? Mas é exatamente isso que acontece. Quando tem-se uma decisão que torna nulo o lançamento por conter vício formal, então a autoridade terá dessa decisão, que considerou nulo o lançamento por vício formal, 5 anos para constituir um novo crédito tributário. Ok? Pois bem, e depois de constituído o crédito tributário? Dentro do prazo, resta à autoridade agora cobrar. E quanto tempo a autoridade administrativa tem para cobrar esse crédito tributário? 5 anos também. Mas 5 anos contados da onde? Artigo 174 do CTN.
A Fazenda terá até 5 anos para cobrar o crédito tributário, contados da constituição definitiva do crédito, ou seja, contados do lançamento tributário. Não entendi, Josi? Então vem comigo para você relembrar. Veja, o fisco tem 5 anos para constituir o crédito, ou seja, para realizar esse lançamento tributário, sob pena de ocorrer a decadência. O que é decadência? A decadência é a perda do direito do fisco de constituir o crédito. Ele tem 5 anos. Se ele não constituir dentro de 5 anos, nunca mais vai poder constituir. Ok. Mas se ele constitui dentro de 5 anos, agora ele vai ter que cobrar. E ele tem 5 anos para cobrar o crédito tributário, sob pena de ocorrer a prescrição. Prescrição é, portanto, a perda do direito do fisco de cobrar o crédito tributário. Ele tem 5 anos para cobrar, sob pena de nunca mais na vida poder cobrar. E esse prazo de 5 anos, ele é contado nos termos do artigo 174 do nosso CTN. 5 anos da constituição definitiva do crédito, ou seja, do momento que o fisco realiza o lançamento tributário. Então, o fisco constituiu o crédito, o fisco terá até 5 anos para cobrar, ou seja, para ajuizar a ação de cobrança, que é a execução fiscal, sob pena de nunca mais na vida do fisco poder cobrar esse crédito tributário. Então, vimos aqui sobre decadência, que é a perda do prazo para constituir o crédito, e sobre a prescrição, que é a perda do direito do fisco de cobrar aquele crédito tributário. O fisco tem 5 anos para constituir e 5 anos para cobrar. Agora, atenção também para a súmula 436 do STJ. O que diz a súmula 436 do STJ? Diz que a declaração de devedor constitui o crédito tributário, não precisando mais a Fazenda realizar esse lançamento. Não entendi, Josi? Veja, para constituir o crédito, eu preciso que o fisco realize o lançamento tributário. E o fisco tem até 5 anos para realizar esse lançamento. Ok. Mas a súmula 436 do STJ diz o seguinte: quando o contribuinte entrega uma declaração dizendo eu devo o tributo, é a declaração de devedor, entende o STJ que não mais precisará o fisco, e com razão, constituir aquele crédito, já que o próprio contribuinte considerou, declarou que ele é devedor. Então, já que o contribuinte declarou que é devedor, por que o fisco precisa constituir o crédito? Essa declaração de devedor já faz as vezes aqui desse lançamento. Então, libera o fisco de realizar o lançamento. É claro que aí o fisco tem que cobrar, né? Mas, quanto à constituição do crédito, o fisco não mais precisará se preocupar, porque realmente já foi constituído pelo próprio contribuinte. Coloca um asterisco aí nessa súmula, porque ela tem caído bastante nas últimas provas de concurso, certo? Pois bem, e ainda é importante sobre o lançamento tributário. Pergunta que podemos ter: é possível alterar o lançamento tributário depois de notificado o sujeito passivo? Como assim, Josi? Depois que eu falo para o sujeito passivo, encaminho lá para ele uma notificação de lançamento, dizendo: contribuinte, você me deve R$10.000. Depois que é comunicado o sujeito passivo que ele tem essa dívida tributária de R$10.000, será possível alterar esse valor? E a resposta nós encontramos no artigo 145 do CTN. É possível sim, mas existem apenas 3 possibilidades para ser alterado esse lançamento após notificado o sujeito passivo. Apenas 3 possibilidades. Quais sejam? A primeira possibilidade, mencionada pelo artigo 145 do CTN, é por meio de impugnação do sujeito passivo. Ora, fácil
de verificarmos essa primeira possibilidade. Afinal de contas, como eu disse a vocês, quando o contribuinte recebe a notificação de lançamento, ele tem 4 possibilidades na vida dele, quais sejam. Ele pode olhar para essa notificação de lançamento e simplesmente pagar, ou recorrer na esfera administrativa, ou ir para a esfera judicial, ou ainda não fazer nada. Devo, não nego, pago quando puder. Digamos que o contribuinte apresente um recurso na esfera administrativa. Em âmbito federal, eu sigo o decreto 7574 de 2011, e que diz que da notificação de lançamento, o contribuinte tem até 30 dias para apresentar uma impugnação, que será apreciada e julgada pela DRJ, que é a Delegacia da Receita Federal de Julgamento do Brasil. Então, veja, dessa notificação de lançamento, em âmbito federal, o contribuinte pode dizer, não concordo. E ele apresenta a impugnação, que será julgada pela DRJ, Delegacia da Receita Federal de Julgamento do Brasil. Pois bem, lá na DRJ, as autoridades julgadoras dizem, tem razão, contribuinte, você nem deve tributo aqui, não deve nada. Como a decisão da DRJ diz que o contribuinte não deve nada, pergunto, alterou ou não a notificação de lançamento? Com certeza, porque a notificação de lançamento era de 10 mil. E agora, em razão dessa impugnação que reclamou, tem-se que não deve mais nada. Então, a impugnação do sujeito passivo é uma das 3 possibilidades para ser alterado o lançamento após a notificação do sujeito passivo. A segunda possibilidade, por meio de recurso de ofício da autoridade administrativa. Como assim, Josi? Pegando esse mesmo exemplo, como o contribuinte conseguiu alterar para não pagar mais nada de imposto aqui, por meio da impugnação, a autoridade administrativa poderá, tendo em vista que ela perdeu, apresentar o chamado recurso de ofício para ser analisado na segunda instância em âmbito administrativo, que é o CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Lá no CARF, a autoridade administrativa julgadora, ela se reúne com demais autoridades e diz, opa, pera lá, não é bem assim que o contribuinte não deve nada. Também não é que ele deva 10 mil, mas não dever nada, não, ele deve alguma coisa. Ele deve 5 mil. E aí eu tenho uma nova decisão dizendo que aquele lançamento deveria ser na quantia de 5 mil reais. Por que essa nova decisão? Em razão desse recurso de ofício. Logo, esse recurso de ofício da autoridade administrativa também é uma das possibilidades de ser alterado o lançamento tributário depois de notificado o sujeito passivo. E a última possibilidade de ser alterado o lançamento após notificado o sujeito passivo é de ofício pela autoridade administrativa, quando verificar uma das hipóteses do artigo 149 do CTN. Não entendi, Josi? Calma, vamos por partes agora. Então, a autoridade, ela pode, de ofício, deixa eu até mudar a cor da caneta, de ofício, não precisa nem de processo nenhum, é de ofício. Ela olha para o lançamento e diz, peraí, vou ter que alterar isso daqui. Mas ela só pode, de ofício, essa autoridade administrativa, quando vislumbrar uma das hipóteses mencionadas pelo artigo 149 do CTN. O artigo 149 tem lá seus 8, 9 incisos, e que você, claro, pode passar os olhos para fazer a leitura, deve, mas eu traduzo eles da seguinte forma, para te ajudar na hora de detectar ali e você marcar se é ou não uma das possibilidades de ser alterado a notificação de lançamento de ofício pela autoridade administrativa. Sempre que houver por parte do contribuinte fraude, dolo ou simulação. Então, sempre que a autoridade administrativa verificar que houve fraude, dolo ou simulação, ela poderá, de ofício, alterar aquele lançamento tributário.
porque ocorreu fraude, dolo ou simulação. Então, ela tem essa liberdade. Um exemplo, imagine que o contribuinte, para fazer sua declaração de imposto de renda, olhou lá para a legislação de IR e verificou que, dentre as despesas que podem ser deduzidas da base de cálculo e, com isso, ele pagar menos imposto, tem despesas com saúde, despesa médica, despesa odontológica. Aí, então, o contribuinte consegue um recibo que ele gastou R$500 mil em um tratamento dentário. E ele, então, recolhe o imposto dele com essas deduções. Quando chega na autoridade administrativa, que a gente diz caiu em malha fina, a autoridade olha e fala, nossa, mas R$500 mil para consertar os dentes? Tá estranho isso. Vou chamar esse contribuinte para ele me prestar esclarecimentos, informações. No mínimo, quero ver se ficou bom, né? Esse tratamento dentário. Então, a autoridade administrativa chama o contribuinte para prestar esses esclarecimentos. O contribuinte recebe aquele chamado e diz, nem vou lá, caí em malha fina, não tem nem como provar que realmente eu gastei tudo isso, nem vou. Aí já tem-se uma possibilidade, a autoridade de ofício alterar aquele lançamento tributário. Por quê? Chamou o contribuinte para prestar esclarecimentos e ele não compareceu. Artigo 149. Então, tem alguma coisa errada aí, a autoridade administrativa de ofício pode alterar aquele lançamento. Ou ainda, no caso de IPTU, o IPTU ele é calculado sobre o valor do imóvel e o contribuinte ele tem o dever de informar a prefeitura quando ele faz melhoramentos naquele imóvel de modo que possa agregar valor, porque assim tem que alterar a base de cálculo do IPTU. Digamos que o contribuinte tem um imóvel já há 30 anos e ele com esse imóvel, ele tinha um certo valor, R$30 mil, R$70 mil, vamos colocar. Só que com o passar do tempo, o imóvel que tinha lá 50 metros quadrados, hoje já tem muitos metros quadrados, mais de 1.000 metros quadrados, só da casa construída, considerando que tem 3 andares, piscina, sauna, quadra de futebol, de tênis, de tudo. Tá? Então, valorizou bem, só que o contribuinte nunca comunicou à autoridade administrativa. Claro, não é bobo, não quer pagar mais IPTU. Até que um belo dia a autoridade está passando pelaquela casa, olha o carnê de IPTU e fala, nossa, mas essa mansão que pega a esquina inteira está avaliada apenas por R$70 mil? Não, está errado isso. Ele, então, pode, de ofício, alterar os lançamentos tributários. Mas a pergunta que se faz, de todo aquele tempo que deveria ter sido já alterado? Não, temos que respeitar o prazo decadencial. Então, tem que se respeitar o prazo de 5 anos. Afinal de contas, a autoridade administrativa só tem até 5 anos para constituir o crédito tributário. Logo, ela só tem até 5 anos também para alterar esse lançamento, para fins de verificar que faltou tributo a ser pago e constituir aquele restante de crédito tributário. Então, o prazo para revisar o lançamento é o prazo decadencial, 5 anos. Ok? Pois bem, falamos então sobre a constituição do crédito tributário e sobre a cobrança do crédito tributário. Passamos agora para as hipóteses de suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário, que cai muito, matéria muito importante. Para falarmos sobre suspensão, extinção e exclusão, eu te convido, é claro, mais uma vez, para relembrarmos a nossa sequência do direito tributário. Afinal de contas, eu não quero que você decore, eu preciso que você compreenda o direito tributário, que, graças a Deus, ele tem um raciocínio lógico, sequencial. Veja, tudo acontece, primeiramente, na Constituição Federal. A Constituição Federal outorga poderes para União, Estados, Distrito Federal e municípios, para eles criarem e majorarem os tributos. Os tributos serão criados por meio de lei, via de regra, lei ordinária, mas existem alguns tributos que só poderão ser criados por lei complementar. E ainda temos a medida provisória. A lei
ou medida provisória, quando criar o tributo, deve descrever sobre o chamado fato gerador, que é a situação eleita como sendo passível para sofrer a incidência tributária. Então, a lei vai descrever sobre o fato gerador e, uma vez que ocorra no mundo concreto exatamente o que está previsto em lei, nasce imediatamente, infalivelmente, a obrigação tributária. Quando nasce a obrigação tributária, junto com ela, aparecem os sujeitos da relação jurídico-tributária, que são sujeito ativo e sujeito passivo. Pois bem, o sujeito ativo é aquele que tem o direito de cobrar o tributo. E o sujeito passivo é aquele que tem o dever de pagar o tributo. Logo, se o sujeito ativo tem o direito de cobrar o tributo e o sujeito passivo tem o dever de pagar o tributo, eu digo que o sujeito ativo tem um crédito tributário em face do sujeito passivo. Esse crédito tributário ele será constituído por meio do lançamento tributário que nós vimos nessa aula. Ok. Agora, em razão desse crédito, existem as hipóteses de extinção do crédito tributário, existem as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário e ainda as hipóteses de exclusão desse crédito tributário. E eu te convido, então, lá para o nosso quarto e último bloco para falarmos sobre cada uma dessas hipóteses, porque pode sim estar na sua prova, com certeza absoluta. Não sai daí não, que eu estou no quarto bloco esperando por você.